produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou a Ângela Ruiz, jornalista especializada em clima e agronegócios, podcaster, produtora de conteúdos digitais agro aqui na Climatempo. O tema desse podcast é o impacto das mudanças climáticas no agronegócio brasileiro. Os eventos climáticos extremos, como alteração nas temperaturas e mudanças nos padrões de precipitação, tendem a provocar alterações nos sistemas produtivos e colocar em risco o desenvolvimento de algumas culturas, podendo inclusive a longo prazo alterar o seu zoneamento climático. Cenários de clima desfavoráveis podem elevar custos de produção, diminuir a produtividade, impactar a disponibilidade da oferta dos alimentos e ainda provocar aumento dos preços. O cenário é de urgência. Vimos que aconteceu de evento extremo no Rio Grande do Sul e agora em nível nacional as queimadas espalhadas pelo país. Hoje vamos entender um pouco então desse cenário do ponto de vista meteorológico e trazer ideias, soluções sustentáveis que garantem uma maior resiliência do agronegócio diante dessas mudanças climáticas. Hoje temos duas participações aqui importantes. Nossa convidada, Clarissa de Souza, formada em Engenharia Ambiental, tem MBA em Negócios Ambientais, é especializada no setor agroindustrial, tem mais de 15 anos de experiência em meio ambiente e sustentabilidade corporativa, participou de inventário de gases do efeito estufa, definição de metas para a neutralidade climática. Atualmente é CEO da Climate Tech Vanca Carbon. Falei certo, Clarissa? Certinho, muito obrigada, Ângela. Seja bem-vinda, então. Obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Junto com a gente também, Caio Souza, meteorologista de formação, é head de agronegócios aqui na Climatempo, tem mais de 10 anos de experiência no setor agrícola. Caio, seja bem-vindo aqui ao podcast AgroTalk. Olá, Clarissa, muito prazer. Vai ser muito bom poder compartilhar um pouquinho de meteorologia, falar de mudanças climáticas, toda essa parte ambiental que cada vez é mais necessária estar nas rodas de discussões, né? Então vamos lá, Caio. A minha pergunta, essa primeira de largada, é para você, né? Porque é o seguinte: a mudança do clima, ela é global, né? Aqui no Brasil, a gente vem acompanhando os eventos extremos há muito tempo, né? Desde o começo dos anos 2000, a gente vem acompanhando essa questão das mudanças climáticas. Só que aqui no Brasil, esses eventos também começaram a ficar frequentes, né? Vou recordar aqui o que aconteceu no litoral paulista, em São Sebastião, com a chuva, aquele grande volume de chuva que causou aquela catástrofe. Recentemente, no Rio Grande do Sul, também tivemos esse volume de chuva que deixou mais de 2 milhões de pessoas, né, fora de suas casas. E agora, recentemente, a gente está nesse cenário, né, a nível nacional, que é a questão das queimadas. E a gente sabe que a meteorologia cresceu muito nos últimos 20 anos, né? E você usa uma frase que eu guardo bem, que é o seguinte: quem não prevê, não planeja. Então, diante disso, Caio, como que o agronegócio pode utilizar de forma estratégica as soluções climáticas atuais existentes hoje para se adaptar e mitigar esses eventos extremos? Chegou a hora da revolução climática? Maravilha, Ângela, e chegou. Na verdade, né, só fazendo uma contextualização, as mudanças climáticas elas já são uma realidade, né? Então a gente está falando aí, sim, do evento do Rio Grande do Sul, que foi de uma grande magnitude, de São Sebastião. Aí a gente acrescenta eventos no leste da Bahia, eventos no Maranhão, isso tudo num cenário do último ano. E aí as pessoas vão se perguntar, nossa, mas sempre choveu forte no Brasil, e a gente lembra no desastre que teve em Niterói anos atrás, em Petrópolis anos atrás. Qual é o grande efeito da mudança climática? É a frequência desses eventos de chuva. Então, eles estão se tornando cada vez mais frequentes e a gente precisa estar de olho nisso. E quando a gente vem falando do agronegócio, né, muitas das vezes, o agricultor mais tradicional, né, a agricultura mais tradicional, ela estava, digamos assim, acostumada
a tratar em dias e períodos certos. Olha, a partir de 15 de setembro eu vou começar a plantar, porque vai começar o período chuvoso e ele vai se estender até meados de abril e está tudo bem. Só que com as mudanças climáticas, essas estações do ano elas já estão perdendo também um pouco de definição aonde as pessoas já estavam acostumadas com elas, né? Então é muito fundamental a gente trazer isso para o setor agrícola, para que cada vez mais as empresas e os produtores como um todo comecem a olhar a meteorologia no seu dia a dia. Não pensar mais que, olha, eu vou plantar no dia 15 de setembro, daqui a 20, 30 dias vai começar a chover. Isso pode acontecer ou não. Então é fundamental a gente começar a aplicar essas informações nesse dia a dia, como a gente vem falando, para que a eficiência, tanto agrícola quanto financeira, ela seja mantida. E a gente não tratar mais desses dogmas, desses costumes de antigamente, porque muito provavelmente a meteorologia pode pregar algumas surpresas aí no produtor. E Clarissa, para você, quais são os principais impactos das mudanças climáticas no agronegócio brasileiro atualmente? Bom, os impactos são gigantescos, né? Usando só esses exemplos recentes que você deu do Rio Grande do Sul, que foi o caso das cheias, né? E que nós tivemos grandes perdas de lavouras inteiras, perdas de animais, né? De criação de animais, e também perdas das infraestruturas, né? Das fazendas, das propriedades rurais. E esse evento muito atual, que inclusive eu falei com um grupo de alunos ontem, sobre as queimadas, o impacto disso das queimadas, né? A gente fala no agronegócio, sempre pensa em grandes propriedades rurais. Sim, também foram prejudicadas, mas as pequenas propriedades rurais, propriedades familiares, que tiveram a perda de infraestrutura, muitas vezes da propriedade e também residencial, porque, né, é no mesmo lugar. Então, o impacto é gigantesco. O impacto direto, né, que nós observamos em questão de qualidade do solo. Um solo que passa por uma queimada é um solo que demora para se recuperar, vai exigir investimento do produtor, né? Vai aumentar os custos de produção. E se a gente olha na cadeia, isso vai acabar chegando em nós consumidores finais, né? No aumento aí do custo dos alimentos. O impacto, né, ele vai desde o social, passando por o econômico, né? Mas esse impacto social e econômico está inserido também dentro do setor que é o agronegócio, porque o produtor rural também faz parte, né, dessa sociedade, né, que a gente fala do social e do econômico. O Caio, eu lembro que a gente conversou recentemente e a gente falou sobre essa importância, né, de falar sobre os dados meteorológicos e como que você trabalha esses dados meteorológicos. O produtor rural hoje, ele está num momento especial agora, aguardando, né, a finalização do vazio sanitário em alguns estados, que já está finalizando, mas está de olho no céu, esperando a chuva para iniciar o plantio da nova safra de soja. Como que as mudanças climáticas afetam essas safras, Caio? Por que que entender isso coloca o produtor à frente do mercado agrícola? Uhum, perfeito. E antes, só fazer um link com o que a Clarissa falou, né? Hoje, a sustentabilidade e a meteorologia ele é um assunto que, além do social, e você também comentou, Ângelo, ele é economia na veia. Então, a gente está comentando de inflação. Essa queimada que aconteceu atualmente, né, agora nas últimas semanas, ela vai impactar de uma forma ou de outra no preço do açúcar, no preço do etanol, que, consequentemente, não deixa de ser energia, que vai entrar numa inflação, e a inflação aumentando vai impactar a taxa de juros. Então, a gente está falando aqui também de economia. E é importante a gente mostrar cada vez mais esses impactos econômicos, que eles vão acabar chegando, sim, de fato, à população como um todo, ao país como um todo e à economia global como um todo, né? E essas informações eles colocam, né? As mudanças climáticas elas vão começar a impactar a safra, principalmente nas janelas de período chuvoso. A tendência é com que o avanço das mudanças climáticas aqui no Brasil, a janela de período chuvoso ela vai começar a ficar cada vez mais curta. Então, o que a gente vai começar a precisar desenvolver? Ou sementes mais precoces, ou sementes mais resistentes a estresses hídricos. Porque a tendência é da atmosfera se aquecer cada vez mais e a gente ter uma redução nesses acumulados de chuva. É o que a gente vem observando nos últimos anos, né?
Então é fundamental o produtor que ele começar a se adaptar, o produtor, as empresas principalmente, produtoras de semente, de pesquisa, que estão fazendo o desenvolvimento dessas novas variedades, eles precisam entender a evolução desse processo climático para essa adaptação. Porque nesse momento, é claro que a gente precisa falar em mitigação dos efeitos, tentar reduzir o dano, digamos assim, o máximo possível, mas a palavra vai ser adaptação. A gente vai precisar se adaptar para o que está vindo. Então, dias mais quentes, quando chover, chuvas mais intensas, aí tratando da agricultura, toda essa questão da janela de safra. E isso precisa entrar no planejamento estratégico das empresas agrícolas e dos produtores rurais também. Até quando a gente vai falar de aquisição, expansão agrícola. Então, hoje eu estou pensando, hoje a nova fronteira agrícola do Brasil, ela está ali mais ou menos na região do Piauí, do Maranhão, uma parte do Tocantins, né? O pessoal está indo muito para aquela região, indo principalmente com grãos. Só que muitas das vezes essa fronteira agrícola ela não está olhando para os próximos anos, as próximas décadas. Então, será que, essa é uma provocação, uma pergunta, será que a região ali do sul do Maranhão, ou então um pouco mais para leste do Maranhão, uma nova fronteira agrícola, ela vai ser suscetível à cultura de soja, da soja que a gente conhece hoje, para daqui a 10, 15 anos? Será que faz sentido a gente expandir uma fronteira agrícola para lá? Ou então, quando a gente vai falando de uma empresa de citros aqui de São Paulo, que está planejando fazer uma expansão agrícola para Minas Gerais, para o Mato Grosso do Sul, será que essas áreas vão ser suscetíveis a citros daqui a 10, 15 anos? Se vão precisar de irrigação? E se precisar de irrigação, quanto de irrigação? Porque tudo isso é um investimento que precisa ser feito, já pensando na rentabilidade futura daquela empresa. Foi bacana você comentar isso, Caio, porque eu estive no mês de julho no Mato Grosso e eu visitei uma fábrica lá de biológicos. E me chamou a atenção que a direção da fábrica, muito antenada com relação à questão dos impactos das mudanças climáticas, está trabalhando muito em cima de inovações de produtos biológicos que vão poder ajudar a solucionar essa questão dos impactos relacionados a déficit hídrico, a seca e altas temperaturas. Então, assim, para a gente entender aqui, né, o produtor que está nos ouvindo, que antes da tecnologia chegar no campo, ela passa por um processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro das fábricas. E o clima, as informações climáticas, ela é de total importância para essa agroindústria, né, fazer o planejamento estratégico, fazer a pesquisa, a ciência, para que esse produto chegue ao campo e ajude ele nessa resiliência climática, né? Exatamente. E esse é o planejamento climático que a gente precisa para poder entregar no curto, no médio prazo, esses produtos mais adequados à realidade do momento. Que em paralelo aí as pesquisas, né, a importância das pesquisas para o setor, né, agropecuário, e a importância do setor estar atento às pesquisas e às inovações que estão surgindo, né, acessar esses canais como o Climatempo para estar antenado ao que vem de inovação para essas adaptações, né? E mais do que nunca a gente vai ouvir falar muito em agricultura regenerativa, né? Agricultura regenerativa, agricultura de baixo carbono. Então, temas que são tão relevantes aqui no nosso meio, que trabalhamos com mudanças climáticas há muito tempo, com carbono há muito tempo, mas vão se tornar cada vez mais comuns, né, para o produtor rural, e que precisa estar antenado às inovações que vão sair, justamente para garantir não só a sustentabilidade, mas a sua questão econômica, né, o seu negócio. Você tocou num ponto muito importante, Clarissa, porque a agricultura regenerativa já está acontecendo, né, em algumas fazendas. Aqui no Brasil, a gente já tem fazendas fazendo agricultura regenerativa, aqui no interior de São Paulo, em Pirassununga, tem fazendas já trabalhando essa questão do baixo carbono. Então, assim, a tendência até 2060 é que esses produtores, né, possam se adequar e possam estabelecer, conhecer o seu ecossistema, né, ali da sua fazenda, e estabelecer um trabalho onde ele possa, é claro, ter produtividade, mas que ele também pratique essa agricultura regenerativa dentro do seu ambiente. E falando nisso,
Eu queria te perguntar o seguinte, na sua visão, né, desses eventos extremos de clima, essas enchentes, as reuniões que você participa, as viagens que você faz, imagino que você, quando faz viagem, você visita alguns locais e você vê o impacto dessas secas prolongadas, a escassez de água que está prejudicando essas produtividades nessas plantações. Principalmente na fronteira ali da Amazônia Cerrado, que há uma preocupação muito grande para que se chegue em 2050, 2060, essa área não seja inviabilizada, né? O que que isso está significando para vocês dentro da empresa, essa prática dentro da agricultura brasileira? Uhum. Isso a gente observa realmente áreas sofrendo muito com essa questão da estiagem, né? Muito longo período sem chuva, acompanhado aí dessas massas de ar quente cada vez maiores e com maior tempo de permanência, né, em cada área. Os fortes ventos, que inclusive são aí fatores que estão colaborando para essas queimadas na magnitude que estamos vendo agora, né, no Brasil. Então, o que eu entendo é o seguinte: a gente já está vendo, né, o produtor já está sofrendo com isso, mas isso vai ser meio inevitável daqui para frente, né? Como o Caio muito bem comentou, a questão das mudanças climáticas sempre existiram. O que a gente está vendo agora é um aumento da frequência dos eventos extremos, né? Não são coisas novas acontecendo, é o aumento da frequência dos eventos. Então, o que vai ser necessário fazer são planos de contingência, planos de prevenção, né? Como uma fazenda, como um produtor rural se prepara para um longo período de estiagem que pode, né, ser previsto, aí, como no clima-tempo, né? Tem uma previsão de um grande período de estiagem no ano. Como que eu faço a prevenção da minha fazenda, né? Como eu construo zonas de amortecimento? Então, cada vez mais presente aí a questão da engenharia dentro do campo, ajudando as propriedades rurais a calcular que tamanho tem que ser minhas zonas de amortecimento no entorno da minha lavoura, no entorno das minhas áreas de floresta, de reflorestamento, para eu evitar um prejuízo, né, no meu patrimônio se eu tiver aí a presença de queimadas por conta de longos períodos de estiagem, né? Mesma coisa, planos de contingência caso de grandes cheias, né, que foi o que a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Então, é cada vez mais de suma importância acompanhar essas previsões e se preparar para elas, né? Se preparar para elas. E estar ciente de que as coisas estão realmente mudando, né? Talvez as áreas estejam mudando. As áreas mais propícias a plantio de soja, a plantio de milho, podem não ser as mesmas que nós temos hoje daqui 10, 20 anos. Então, a gente tem que estar sempre preparado para essas mudanças e acompanhando essas mudanças. Eu vou jogar a bola para o Caio, porque agora eu quero saber dele, então, como, né? Como fazer isso? Como que o seu time, Caio, está ajudando esse produtor rural? Quais são as principais tecnologias disponíveis hoje que ajudam a mitigar, adaptar esses impactos das mudanças climáticas no agronegócio? O que você e o seu time desenvolveram? Porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul é o local, é a porta por onde se entra, né? Todos os sistemas e é um dos primeiro estado a ser impactado, né? Como que você está, né? Como que você está fazendo isso com o seu time? Que arranjo que você fez aí para ajudar o produtor rural? Perfeito. A meteorologia ela evoluiu muito, né? A forma de calcular previsões, né, do tempo, isso evoluiu demais. E a Climatempo faz parte dessa vanguarda. Então, o que a gente consegue fazer hoje é cada vez mais entregar aos produtores, aos clientes como um todo, previsões do tempo mais assertivas num curto prazo. Então, eu estou falando aí de 5, 10, 15 dias para um planejamento de operações de curto prazo. Mas, consequentemente, a gente também consegue entregar previsões mais assertivas de longo prazo. Previsões sazonais, meses à frente, e até as previsões climáticas. Então, o que a gente vem conversando muito com cada cliente, né? Porque, Ângela, lá no início da sua fala, você comentou da revolução, né? E é uma Sim. questão que eu gosto de tratar, que o agronegócio ele vai passar nos próximos tempos por um fenômeno que eu entendo ser a segunda revolução climática do agronegócio. A primeira foi quando o setor ele começou a entender que a meteorologia de fato ia impactar de alguma forma e começaram a consumir de uma forma, de uma maneira muito incipiente, um acumulado de chuva, uma temperatura máxima e por aí vai.
Essa segunda revolução que eu venho enxergando que vai acontecer, está acontecendo, é a aplicação dessa meteorologia em cada setor. Então, como que eu vou utilizar esse dado meteorológico de acumulado de chuva, de temperatura, índices, por exemplo, de conforto térmico? Como que eu vou utilizar isso num rebanho bovino? Vai ser de uma forma completamente diferente de um manejo de soja, um manejo de cana, cafeicultura e por aí vai. Então, o que a gente vai precisar trabalhar agora é essa informação mais acurada que a gente tem de meteorologia, aplicada agronomicamente em cada um desses segmentos, para a gente conseguir ter essa eficiência que a gente precisa, essa adaptação que a gente precisa e essa eficiência financeira e de produtividade que a gente precisa. No fim das contas, a gente tem que duplicar, né? A gente tem que dobrar a nossa produção agrícola até 2050. Como que a gente vai fazer isso sem a aplicação tecnológica de que a gente precisa, né? E aí, pegando um gancho no que a Clarissa estava falando, a respeito da importância das pesquisas e da tecnologia, lembrar que a gente só chegou nesse patamar agora por causa de uma Embrapa, que décadas atrás utilizou de ciência e tecnologia para expandir a nossa fronteira agrícola. Então a gente deu essa guinada com a Embrapa continua sendo a vanguarda de pesquisa agronômica e a gente tem que agregar ainda mais informação meteorológica, biológica, química, para a gente poder alcançar essa nossa missão, que é duplicar a produção agrícola, e a gente não tem o dobro de terreno para cultivar. Então a gente tem praticamente o mesmo terreno para duplicar a nossa produtividade agrícola. E esse é um dos caminhos que a gente enxerga que com a meteorologia a gente pode ajudar. Muito bem. Ô Clarissa, do ponto de vista ambiental, né, o produtor rural, ele tem ali dentro da fazenda dele toda a preocupação em saber que ele vai startar uma nova safra, ele precisa de semente, ele precisa de todos os insumos necessários para fazer o desenvolvimento da safra. E ele precisa também ter a informação não só de mercado, de preço, né, com uma boa consultoria, mas a informação meteorológica tem que estar caminhando junto. E uma assistência técnica também, como essa que o Caio disse, de pesquisa dentro da sua própria área, né? Reservar um espaço dentro da sua área para que os pesquisadores também possam entender, né, o microclima daquela região, entender as particularidades do solo daquela região, como isso está sendo impactado, porque isso também vai mudando ao longo do tempo. Você tem se deparado com esse tipo de questionamento com os produtores? Em relação à pesquisa, né? Sim, tenho, e nós temos produtores rurais aqui, nossos clientes na Vanca, que são extremamente antenados às pesquisas, né? Extremamente abertos às inovações que tem no setor, justamente para receber isso nas suas fazendas, fazer os testes, né? Essa questão que você comentou da agricultura regenerativa. Nós temos um produtor de sementes que é nosso parceiro de trabalho, que é uma referência, né, na agricultura regenerativa, justamente por ter aberto a sua fazenda para pesquisa, para entender como isso iria se comportar naquela região, naquele microclima, né? Então, acho que isso é fundamental. E produtores rurais ainda, né, mais conservadores ou ainda mais que ainda trabalham, né, de uma maneira que sempre trabalharam por muito tempo, é importante ficar atento a essas questões ambientais, né? Porque como o Caio bem colocou, a gente vai ser necessário ampliar a produção na mesma área, né? Então, cada vez mais o produtor é cobrado por preservação, por conservação, né? Já tem ali a sua área de reserva legal determinada pelo Código Florestal, né? Já tem ali e só vai conseguir vender se preservar, né? Então, eu ainda vi a notícia ontem ou hoje, eu vi a notícia de que a União Europeia não vai postergar o prazo em relação à legislação do desmatamento, né? Então, sim, vejam, a pressão aumentando cada vez mais, tanto por parte da nossa legislação, quanto por parte do mercado aí que está comprando. Então, mais do que nunca, é fundamental olhar para a pesquisa, olhar para a inovação, para conseguir aumentar a produtividade, mantendo ou aumentando as suas áreas de preservação e conservação, né, dentro das propriedades rurais. Clarissa, quais são as tecnologias hoje, né,
para o produtor rural que ele pode utilizar para baixo carbono, que vocês podem trazer assim algumas dicas, ideias e soluções, práticas sustentáveis que ele possa utilizar para diminuir esse impacto? Uhum. Então, nós desenvolvemos a Vanca Carbon Score, que é um software que calcula de forma automática o balanço de carbono da propriedade rural. Então, quando nós temos uma propriedade rural, nós temos as atividades que emitem carbono ou que emitem gases de efeito estufa para a atmosfera, né? Por exemplo, a criação dos animais, tratamento de dejetos animais, uso de adubação nitrogenada, consumo de óleo diesel em tratores, né? Implementos são atividades que emitem carbono. Mas as propriedades rurais têm áreas de vegetação nativa preservada, áreas de reserva legal, tem áreas de pastagem, que são áreas que removem carbono da atmosfera. Então, com o nosso software, Vanca Carbon Score, a gente faz esse balanço de carbono. A maior parte das propriedades rurais que nós estamos trabalhando até o momento são propriedades que mais removem carbono da atmosfera do que emitem, ou seja, tem um excelente resultado. E a partir desse resultado do balanço de carbono, nós conseguimos estudar a viabilidade de projetos de crédito de carbono para esse produtor. Então, a gente está vendo o carbono, né, o crédito de carbono, como uma oportunidade do produtor rural participar das questões de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né, e ainda ter aí mais um produto, né, na sua fazenda. O carbono como mais um produto, né, viabilizando aí a preservação e a conservação das áreas de vegetação. Esse assunto de crédito de carbono é um assunto que é uma pulguinha atrás da orelha para o produtor. Muitos deles não entendem ainda direito, né, como fazer, como utilizar, se vai poder realmente vender esse crédito, né? Tem muito ainda ao que se aprender a respeito de crédito de carbono, né? Vocês dentro da Vanca, vocês fazem um trabalho também educacional, trazendo para o produtor, explicando para ele das facilidades. Eu sei que tem, faz parte de um inventário enorme até se chegar, né? A esse crédito de carbono. Você poderia objetivar para a gente assim, esse caminho para o produtor? Sim, com certeza. Realmente, ainda a pulguinha atrás da orelha, justamente porque a nossa legislação brasileira, né, regulamentando o mercado de carbono, ainda não está vigente, né? A gente espera que ela passe a ser vigente a partir do ano que vem, né? A partir da COP30, que vai acontecer no ano que vem no Pará. Então, espera-se que o Brasil tenha regulamentado o seu mercado, né, de créditos de carbono, o seu mercado brasileiro. Mas, nesse momento, o produtor rural que tem interesse por esse assunto, tem curiosidade por esse assunto, né, a gente sempre precisa começar pelo balanço de carbono da propriedade rural, pelo estudo de viabilidade, ou seja, entender se é viável ou não, porque esses projetos realmente têm altos custos, né, e só então partir para um projeto de crédito. Quando a gente fala em projeto de crédito no mercado voluntário, o que é isso? É buscar uma instituição privada, buscar a metodologia, qual das metodologias de projeto de crédito e qual instituição é mais adequada para aquela oportunidade, para aquele produtor, né? Descrever esse projeto, submeter esse projeto, auditar. Então, é importantíssimo, Ângela, a questão da confiabilidade de um projeto e de uns créditos. É isso que vai dar valor para o crédito de carbono. E é isso que vai fazer com que o produtor rural se sinta mais seguro, né, ao fazer esse tipo de projeto, ao colocar créditos à venda. Ô Caio, e a questão das mudanças climáticas, né, do clima, interfere bastante também nessa aplicabilidade dos créditos de carbono, nesse inventário todo que tem que ser feito, nesse trabalho em conjunto, por exemplo, com o que a Clarissa faz, né? Total, o assunto do crédito de carbono, ele já vem ganhando escala nos últimos anos e, bom, o que a gente visualiza de mercado é que ele só vai se ampliar. E, assim, essa venda de carbono, a venda do crédito de carbono, eu entendo como sendo um dos principais pilares econômicos que vão poder impulsionar a intenção, né, a vontade de aumentar a sustentabilidade dentro da cadeia, né? Porque a gente sabe que tudo vai girar em torno de um processo econômico. Eu vou dar um exemplo de tempos atrás, né? Quando começou o papel reciclável, por exemplo. Todo mundo gostaria de trabalhar com papel reciclável, mas uma resma de papel reciclável custava 10 do que uma de papel ofício normal.
Então, esses investimentos eles não eram simplesmente feitos dessa maneira. Agora não, a gente com essa certificação que a gente aguarda, né, Clarissa, essa legislação entrar logo em vigor para poder impulsionar toda essa questão, eu não tenho dúvidas que essa sustentabilidade ela vai aumentar cada vez mais. E a meteorologia, fatalmente, ela vai ser impactada, né? Inclusive, é importante, daqui a um tempo, a gente começar a medir os impactos desse aumento da sustentabilidade nas próprias médias meteorológicas, porque hoje a gente tem reduções de volume de chuva, por exemplo. Mas vamos imaginar uma grande empresa que está fazendo uma agricultura regenerativa, que está fazendo uma área de reflorestamento, que está expandindo uma área de proteção ambiental, que seja. Provavelmente aquele microclima ele vai ser impactado por isso. E vai ser importante a gente medir daqui a pouco o quanto a meteorologia, né, o clima daquele local, está sendo impactado por vamos supor, 100 hectares a mais de floresta de área nativa que aquele player do mercado está incentivando ali. Aumentou uma quantidade de chuva ali ou não? A temperatura média daquela micro-região, como é que ela se comportou em comparação com áreas que foram um pouco mais degradadas ao longo dos últimos anos? Então, eu entendo que é uma roda girando junto, onde a sustentabilidade vai girar a meteorologia, que pode girar a economia, e essa roda ela vai sempre criando esse círculo, né? Inclusive, fala-se em crédito de biodiversidade, né? Uhum. E é justamente isso que você comentou agora, é interligado, né? O ecossistema é interligado. No momento que você está trabalhando para aumentar a remoção de carbono da atmosfera, aumentar o estoque de carbono numa determinada área, você está aumentando vegetação, você está aumentando, né, chuvas, presença de chuvas, e fauna, flora, etc. Então, já lemos muito sobre crédito de biodiversidade, que pode ser aí o grande ganho futuro para produtores rurais. O próximo passo, né, Clarissa? Exato. Muito legal. Tá aí, ó, mais uma questão para o produtor rural se preocupar com o crédito de biodiversidade. Vocês aqui já apimentando aqui esse podcast. Ô, Caio, eu queria trazer um exemplo aqui, claro, para o produtor rural que está nos acompanhando, porque é o seguinte, o momento agora é bastante delicado. Todos os dias aqui na Climatempo, o que a gente mais ouve do produtor rural é quando vai chover para eu começar a plantar, né? Então, a gente partindo dessa informação que o produtor está olhando para o céu, esperando a chuva para startar o início da safra 24-25 de soja, o produtor está lá esperando essa chuva, mas ele comprou a semente, né? Alguns estão comprando os insumos ainda, estão segurando um pouco por causa da parte dos preços, né? A gente tem toda a questão econômica que também envolve desse impacto, né? Não é só o clima. Como que o produtor rural e de que forma ele consegue, com as informações, com os relatórios que a sua equipe produz, como que ele consegue antecipar ao máximo usando as informações para ele criar a estratégia dele, por exemplo? Tem uma frase que eu gosto muito, até eu levo para a vida, que é aquela, né? Não é o que nos trouxe até aqui que vai levar a gente no futuro para outros caminhos, né? Mais ou menos é essa frase. E para o produtor rural é a mesma coisa. Então, assim, olha, eu sempre plantei essa variedade de trigo no Paraná e sempre deu certo. Não é exatamente o que você fez até aqui que vai te levar para novos sucessos no futuro. E a meteorologia, quando a gente está falando de aplicação de meteorologia numa produção agrícola, ela pode ser utilizada em diversas escalas. Ela pode ser utilizada, por exemplo, no curto prazo, quando a gente vai definir operações agrícolas, que aí eu estou falando de data certa de plantio, uma data certa de pulverização, uma data certa de colheita. Eu estou falando no médio prazo, quando eu vou começar a planejar, por exemplo, olha, essa condição meteorológica daqui a uma semana, ela pode ser favorável a uma ferrugem da soja. Então, eu vou começar a planejar, eu posso comprar um insumo com antecedência para poder pulverizar daqui a uma semana um determinado defensivo para ferrugem, para mildio, oídio, e para pragas também, inclusive, né? As pragas, elas são relacionadas também com a meteorologia. Desde a cigarrinha, ao percevejo, a lagartas, essas pragas também precisam de condições meteorológicas favoráveis. Então, você Sim. consegue, no médio prazo, olhar essa favorabilidade. E quando a gente vai falando no longo prazo, é justamente essa questão, Ângela.
como que está se desenhando, por exemplo, em julho, como que está se desenhando a minha safra que vai de setembro a janeiro. Ela vai ser mais seca, ela vai ser mais chuvosa, eu tenho frio tardio, eu não tenho, eu tenho El Niño, eu tenho Laninha, o que que vai acontecer? E aí uma coisa que é bacana da gente comentar é que uma área agrícola, ela é uma grande carteira de investimentos. O produtor ele não compra uma variedade de semente só para plantar em toda a área, ele faz uma diversificação. E o que eu venho fazendo um apelo, né, aos produtores façam testes, reserve uma parte desse seu investimento para você aplicar no que essa inteligência meteorológica está te trazendo. Então, se em julho a previsão de uma safra é de frio tardio, reserve uma parte da sua área para fazer um plantio de uma variedade que vai ser um pouco mais resistente àquilo. Se for mais chuvoso, se for mais seco, por aí vai. Então, essas são as maneiras que a meteorologia ela pode impactar na safra de hoje, na safra de agora. E o longuíssimo prazo foi o que a gente trouxe no início da conversa, a respeito do desenvolvimento, aí sim, de novas variedades ou então de expansão agrícola. Esse é o longuíssimo prazo. Então, resumindo toda essa minha fala, a meteorologia ela pode ser aplicada em 4 etapas dentro da produtividade: no curto, no médio, no longo e no longuíssimo prazo. É mais ou menos isso como a gente pode ajudar na produção agrícola. Sim. E os dados meteorológicos, né, o fato de ter uma estação meteorológica em vários pontos da fazenda, esses dados também, né, Caio, são muito importantes para vocês, né, para um time de vocês, de meteorologistas, ajudar nessa estratégia, porque os dados observados também ajudam a definir o que vai acontecer lá na frente. Ajuda a gente e ajuda o produtor, principalmente quando a gente Uhum. fala de chuva, né? Eu costumo falar que a chuva tem fronteira, ela vai até determinado momento e dali você não sabe mais o que acontece. Eu já vi É. jogo de futebol que na metade de um campo estava chovendo, na outra metade não estava. Então é fundamental a gente ter esses equipamentos em campo até para poder entender isso, porque a previsão do tempo em si, ela vai te dar uma representatividade em cima de uma área, mas o que está acontecendo ali em loco, para essa tomada de decisão ser cada vez mais refinada, meteorologicamente falando, as estações são fundamentais. Eu vou deixar uma pergunta para você para o final, porque eu sei que todo produtor rural está querendo saber, viu, Caio? Mas antes eu quero falar para a Clarissa a respeito de estratégias, né, de adaptação, Clarissa. Você considera que a adoção, por exemplo, de sistemas de irrigação eficientes vão ajudar algumas variedades de culturas a passar por essas condições extremas? Uhum. Com certeza, a partir do momento que o produtor possui um sistema de irrigação, ele fica muito menos suscetível a esperar a chuva, né? Ele fica muito menos na expectativa se vai chover ou não, cuidando da previsão. É claro que a captação da água que ele vai fazer para irrigação, né, precisa ser de um manancial que tenha volume de água suficiente, ou seja, que choveu, né? Ele precisa acompanhar aí a previsão se choveu, mas com certeza ele tendo um reservatório de água na sua propriedade, ou seja, ele capta lá do rio e tem um reservatório. Então, mesmo que aquele rio esteja num período de estiagem, com, né, a sua vazão menor, ele tem um reservatório na propriedade, né? Ele tem um sistema de irrigação instalado. Com certeza isso dá uma segurança para ele realizar seu plantio no tempo planejado, né? Para ele realizar sua colheita no tempo planejado. E também garante a sua produtividade, né? Garante a questão da produtividade, a aplicação da adubação por meio da água, né? Nutrientes por meio da água. Isso garante aí a produtividade dele. Mas demanda um investimento, né? É um investimento que o produtor vai precisar fazer, que faz parte aí das adaptações às mudanças do clima. E aí, só voltando, Ângela, ao paralelo que a gente estava comentando, que é uma área agrícola, é uma grande carteira de investimentos, quando a gente está falando de irrigação, é como se ele estivesse investindo na renda fixa. Então, ele vai ter uma previsibilidade um pouco maior, claro que ele vai depender de alguma fonte de água para poder irrigar, mas ele vai ter uma fonte um pouco mais segura de produtividade daquela área. Então, seria mais ou menos isso. A importância de se obter as outorgas de uso da água. Então, antes do produtor rural
fazer seu projeto, ir ao banco pegar um crédito para instalar um sistema de irrigação, a importância dele chamar uma empresa especializada e ir até o órgão ambiental pedir essa outorga, ou seja, essa autorização para captar a água, né? Por que isso é importante? Para justamente você prevenir o estresse hídrico naquela bacia hidrográfica. Então, o órgão ambiental, no momento que ele avalia um pedido de outorga, ele está olhando não só aquele produtor que pediu, mas todos os outros dentro da bacia hidrográfica que estão pedindo, né, que vão pedir. Então, extremamente importante sempre requerer a outorga de uso de água antes de implementar o seu sistema de irrigação. Boa dica, Clarissa. Então, a gente viu até agora que os impactos diretos das mudanças climáticas provocam danos às culturas, né, as secas, aí reduzindo a disponibilidade de água para essa irrigação, prejudica o crescimento dessas plantas, vai resultar em perdas de rendimento, qualidade dessa colheita. Já as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, né, alagando campos, danificou plantas, destruiu toda a infraestrutura de cultivo, prejudicou o solo, né? Esses impactos diretos também estão ligados, né, à alteração do que o Caio falou aqui, nos padrões de plantio e colheita, mudando aí, ajustando esse calendário de plantio e de colheita. Isso cada vez vai ficar mais óbvio e claro para a gente aqui, então o produtor rural tem que estar atento a esse zoneamento, e também um impacto direto dessas mudanças climáticas que a gente mencionou aqui, o que o Caio também levantou, foi o aumento da incidência de pragas e doenças. Ô Caio, eu acho que o produtor quer muito entender aqui, e eu vou deixar essa última pergunta para você, quando essa chuva chega. O Brasil é muito grande, esse Brasil tropical, né? A gente está vendo aí que a primavera já está, a atmosfera já está entrando, né, devagarzinho nesse sistema, nessa atmosfera, está entendendo que a primavera chegou. A gente já está vendo algumas chuvas pipocando pelo Tocantins, ainda não é uma chuva regular, como não é regular aqui em São Paulo, mas o produtor quer saber, Caio, essa chuva chega ou não chega agora em outubro? O que você está vendo junto com o seu time? Maravilha. O que a gente tem visualizado, né, na parte meteorológica de chuva, é que a gente vai ter mais ou menos uma divisão do país, né? Então a região sul do país, e olhando ali as porções mais ao sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul, elas vão sofrer menos com seca, principalmente agora, de agora para frente, né? Então a gente vai ter a passagem de algumas frentes frias, já teve chuva significativa no Paraná na semana passada, a gente vai ter agora, está tendo agora a passagem de mais uma frente fria. Então, o que a gente está vendo é que esse início de safra tende a ser um pouco mais normal, digamos assim, para essa porção centro-sul, mais centro-sul, do sul de São Paulo para baixo. E as outras áreas, né, um pouco mais para cima, aí, a noroeste paulista, a porção mais ao norte, a segunda porção mais ao norte, né, do Mato Grosso do Sul, passando por Mato Grosso, Tocantins, Matopiba e etc., lá para essa região mais centro-norte, vai ser um pouco mais desafiador o início da safra. Então a gente está tendo alguma chuva agora que está ajudando, estava prevista essa chuva agora, vai melhorar um pouco a questão da umidade do solo, mas a tendência é que agora, depois do fim de semana, essa chuva dê uma segurada e só retorne com um pouco mais de intensidade na segunda quinzena de outubro. Então, por isso a gente recomenda ao produtor, principalmente dessa porção mais centro-norte, de olhar bem as previsões do tempo para a sua região, até porque o centro-norte está razoavelmente dividido. A parte ali mais noroeste de Mato Grosso, Rondônia, está com uma condição de previsão um pouco diferente dali da porção do Tocantins. Então é importante esses produtores, sim, buscarem essa atualização para fazer esse plantio na data certa. Porque o primeiro passo, né, para a gente ter uma produtividade eficiente é a data do plantio. Então, um plantio feito numa hora correta, você vai evitar replantio, você vai ter uma planta mais vigorosa e você vai ter menos custos. Quanto menos custo, melhor a rentabilidade e maior pode ser o seu investimento para a próxima safra. Então, a recomendação é essa. Produtor, se atualize da previsão do tempo, ela tem mudado bastante, a atmosfera está muito quente, então é necessário também a gente atualizar essa previsão com mais frequência.
Com certeza. Está na ponta do lápis aqui, ter essas informações, né, para poder tomar as decisões corretas dentro do campo. E Clarice, a gente falou aqui, eu comentei sobre os impactos diretos das mudanças, mas eu sei também que existem os impactos indiretos, né? Que cabe até a preocupação com a segurança alimentar, a cadeia de suprimento e aumento de custos. Esses investimentos em tecnologia também vão ajudar a mitigar esses riscos, não é verdade? Com certeza. Como os impactos diretos, né, que nós temos nas questões de solo, nutrientes do solo e tudo mais, recuperação dessa área, né, os altos custos que terão para recuperar áreas, né, uma propriedade que passou por uma queimada, por exemplo, são os diretos, mas realmente os impactos indiretos diretamente, os indiretos diretamente ligados aos custos aí do produtor, né, aos custos que vai inevitavelmente ser repassado, né, no momento que vai vender esse produto, essa safra, né, e que vai acabar chegando aí no consumidor final, né, esses altos custos aí indiretos das mudanças climáticas. Sim, ou seja, para vocês dois, eu acho que fica, e para mim também, para todos que nos ouviram, fica claro aqui que não é só colocar na sua planilha do Excel, no seu planejamento estratégico dentro da sua safra, olhar somente para as questões de insumo, compra de semente, mas olhar para uma consultoria de mercado, uma consultoria metrológica que possa ajudar. A consultoria também, né, Clarissa, do crédito de carbono caminhando para a agricultura regenerativa, para que esse produtor seja cada vez mais resiliente, mas que ele não perca e não diminua a sua produtividade, que ele consiga produzir mais utilizando a mesma área, mas de forma com práticas sustentáveis. Que o produtor possa tirar, né, além de todos os prejuízos que todos vamos ter com essas questões de mudanças climáticas, né, que o produtor rural possa observar as oportunidades que existem quando falamos em mudanças climáticas, que é esse caso de balanços de carbono nas propriedades rurais. Então, existe toda a questão... E o crédito de biodiversidade agora. Exatamente. Existe toda a questão que ele vai ter que se adaptar, que ele vai ter que mudar o jeito de trabalhar, né? Mas existe uma grande oportunidade, né? É preciso estar aberto para isso como uma oportunidade, para garantir aí mais um ganho na fazenda, que é a questão do carbono. Muito bem. E é necessário rever bem, Ângela, o conceito de custo e de investimento. Tem determinados produtos, determinadas soluções que muitos produtores entendem como um custo. E, na verdade, ele é um investimento. Hoje eu estava conversando a respeito da meteorologia com um cliente nosso, né? E aí ele até comentou, não, hoje eu tô com uma questão financeira muito importante aqui e a meteorologia a gente entende que não é é um custo que não é um investimento que não vai me dar um retorno em curto prazo. Eu preciso olhar isso. Eu comentei exatamente, eu falei, olha, a partir do momento que você aplica a meteorologia de uma forma, principalmente olhando para essa data do plantio, ela é sim um investimento que vai te trazer um retorno a curto prazo, porque se você plantar no momento certo, você vai reduzir custo, então não deixa de ser um investimento. Então é importante a gente olhar essa relação de custo e investimento. Boa dica, Caio. Bem, gente, eu poderia ficar aqui muito tempo falando com vocês, né, sobre esse assunto do impacto das mudanças climáticas no agronegócio. Eu acho que é um tema bastante relevante, eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar dele aqui muitas vezes, mas eu quero agradecer, Clarissa, o seu tempo aqui conosco no Agrotal, que você também, Caio, trazendo um pouco aí das dicas, sugestões, esclarecendo um pouco para os produtores essa questão. Obrigada, vou deixar uns minutinhos, Clarissa, para você se despedir. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, Ângela, de conversar com você, Caio. Realmente é um tema que renderia, né, uma conversa de 5 horas aí, super importante, mas muito legal vocês terem essa iniciativa de um podcast como esse para os produtores, para levar informação de forma clara e de forma prática para o produtor rural. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Obrigada, Caio. Não, eu também agradeço demais aí a oportunidade da gente trocar essa ideia, né? Esse bate-papo de alto nível que a gente teve. Clarissa, muito prazer em conhecê-la.
Foi muito bom a gente poder trocar essa figurinha. E eu vou só fazer uma palavra final a respeito das mudanças climáticas, né? É importante eu venho fazendo esse apelo. Existem extremos, como tudo na vida, então tem gente que não acredita e tem gente que acha que o mundo vai acabar em 5 anos. Os extremos nunca são legais em nenhum momento da nossa vida. E a gente pode também, inclusive, mudar de ideia. Então eu faço esse apelo, principalmente, né, ideias que a gente tinha no passado, da gente ouvir novos argumentos, refletir, e por que não mudar de ideia? Acho que essa é uma virtude do ser humano e vale a pena a gente parar para repensar um pouquinho sobre mudanças climáticas. Com certeza. Meu obrigado, então, a todos os dois por estarem aqui, e aqui no podcast Agrotalk estamos de portas abertas para receber vocês mais vezes, trazendo um pouco desse conhecimento aqui para o produtor rural. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.